A guerra ao terror, combate efetivo ou ciclo vicioso? Olá, eu sou Juliane Vasconcelos, integrante do Laboratório John Rawls, e hoje eu vou apresentar para vocês um artigo chamado O papel da construção narrativa do poder e do ódio para o agravamento do terrorismo. Esse artigo ele foi apresentado no 7º Comped, do qual aconteceu em Braga, em Portugal, e foi escrito por 2 autores, a Inaís Eulálio Brasileiro, que em 2018 se tornou mestre pela UFRN, e Marco Bruno Miranda Clementino, que era mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se tornou doutor pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente ele é juiz, além de ser professor adjunto. Esse artigo ele vai perpassar por uma trilha de método dedutivo, do qual ele vai analisar a Anistia Internacional, as narrativas do poder, a definição do terrorismo e os seus derivados e os instrumentos internacionais. Para tanto, ele vai utilizar a égide da Anistia Internacional quando ele aborda a narrativa do ódio e o terrorismo. A Anistia Internacional ele promove os direitos humanos através principalmente da pressão da opinião pública e da solidariedade internacional. E ele realiza uma investigação anual, do qual ele vai verificar graves violações dos direitos humanos. E a partir desse documento, ele vai questionar a relação entre as narrativas repletas de ódio e o fenômeno do terrorismo. Para Salil Sid, que é o secretário-geral dessa ONG, ele vai dissertar sobre a retórica venenosa, do qual ele vai elucidar sobre um discurso realizado pelo presidente Donald Trump, do qual ele tem determinados preconceitos com determinadas pessoas. Além disso, ele vai falar nesse artigo, eles dois falarão, sobre a Simone de Beauvoir, do qual ela vai elucidar o discurso sobre o absoluto e o outro. Quando ela fala sobre o absoluto, ela faz referência ao que é próximo a nós, do qual nós consigamos nos identificar. E já o outro será o estranho, muito provavelmente identificado nesse artigo como um estrangeiro, aquele que não faz parte do nosso grupo social e por isso ele deve ser retirado, discriminado nesses discursos e narrativas de ódio. Para alguns autores, o terrorismo ele vai possuir diferentes definições, assim como seus derivados que são terroristas e assim por diante. Para Schelling, em 1991, o terrorismo pode ser definido como as ações que utilizam formas de terror, violência e intimidação para atingir o que pretendem através da coação. Já para Huffman, em 2006, ela vai definir o terrorista a partir de uma questão subjetiva, do qual a opinião política do sujeito que pratica o discurso vai definir se o ato foi ou não terrorista e se a pessoa é ou não terrorista. Um exemplo, as pessoas que se identificam com a vítima do chamado ato terrorista o classificarão como terrorista. E já as pessoas que se identificam como praticante do ato não definirão o ato como algo terrorista. O que justamente traz o questionamento no artigo sobre a possibilidade de um ciclo vicioso e o Estado ser um sujeito ativo na relação de terrorismo, o chamado terrorismo reverso, segundo o artigo. A Organização das Nações Unidas, elas trazem documentos desde 1963, do qual elas vão criar as convenções para tratar sobre os atos terroristas, do qual elas vão utilizar especificamente, por exemplo, atos ou delitos acontecidos em aeronaves, substâncias levadas, explosivos plásticos, dentre outros. E tudo isso vai ter como objetivo combater o terrorismo, respeitando ainda assim os direitos humanos. Todavia, a gente verifica um discurso reverso a isso quando entramos no quesito das violações à privacidade, principalmente acontecidas no França pós-terrorismo, a retirada do programa federal de refugiados em alguns estados dos Estados Unidos,
e a criação de um perfil terrorista elucidado pelo artigo, do qual eles identificam homens normalmente de pele parda ou negra, de religião muçulmânica e assim por diante. E justamente isso vai ser um exemplo de narrativa do outro, do qual esse outro deva ser combatido a qualquer preço. E justamente desse ponto nós entramos no nosso ciclo vicioso, porque o Estado ele pode realizar uma narrativa que seja de ódio, e com isso acontecer uma propagação que vai gerar uma contranarrativa a esse ódio, que possivelmente pode gerar um ato terrorista. E esse ato terrorista ele vai reafirmar o discurso elaborado anteriormente. É basicamente isso do que se trata o artigo, mas eu gostaria de destacar uma menção a Manon, que diz: se você quiser que o ódio triunfe, apenas arme um Estado até os dentes, do qual, se acontecer reiteradamente esse discurso de ódio e esse discurso for aceito, já que as pessoas vão defender o extermínio a qualquer custo, o que as armas resultariam para a sociedade. É isso.